porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, irmãos, o Senhor vem dizendo aqui, né, que ele diz sobre que ele não quer apenas rituais, né, ele não quer apenas aparência, né, ele quer que a gente seja sincero, ele quer um arrependimento verdadeiro, ele quer que a gente rasgue o coração, ele vem falando aqui, né, e não somente as vestes, ele quer uma sinceridade de alma. E mais adiante ele vem falando que ele não está chamando só alguns, ele chama todos. Ele chama, aqui no 16 ele diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então ele chama a todos, servos e servas. Ele chama os jovens, os velhos, as crianças, ele chama os líderes, né? E é um convite ao arrependimento, um convite ao jejum, um convite à oração, um convite ao choro e um convite à consagração, né? E ele diz aqui no 13, por quê? Porque o Senhor é misericordioso, porque de nós mesmos nós não merecemos nada, mas pela sua infinita misericórdia. Ele diz aqui que o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, né? E ele vem falando sobre esse arrependimento, e no 28 em diante, ele vem falando da sua promessa, né? E eu vou ler aqui para os irmãos. E há de ser que, Joel 2:28, promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia, Jesus. Aleluia, né? Uma mensagem assim tremenda, uma promessa, né, do Senhor, e ele já diz que é uma promessa para todos. É uma promessa para aquela época, é uma promessa para nós hoje em dia, né? Para mim e para você. E ele diz que o Espírito Santo, ele vem trazendo poder, o Espírito Santo vem trazendo os dons, vem trazendo sonhos, visões, o Espírito Santo vem trazendo direção para nossas vidas, né? Então, a gente vê que não é uma promessa só de poder, mas é uma promessa de salvação, né? E ele diz que, como diz aqui no 32, ele diz aqui: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então a promessa de salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E eu fiquei me perguntando, o que é invocar o nome do Senhor, né? Então a gente vê invocar o nome do Senhor, é quando a gente ora com sinceridade. O que o Senhor estava querendo aqui no começo desse capítulo, né? O arrependimento, né? Então, quando a gente ora com sinceridade, quando a gente tem a nossa alma quebrantada, nos arrependemos do pecado e pedimos perdão ao Senhor, né? Quando a gente declara que o Senhor é o nosso Salvador e a gente entrega a nossa vida a Ele, né? Então, em meio às nossas dificuldades, a gente não vai procurar no homem, a gente não vai procurar em outros lugares, a gente clama pelo nome de Jesus, a gente pede a ajuda do Senhor, né? Então é isso que o Senhor quer, um coração rendido, né?
que só o Senhor pode nos salvar. E nós vemos isso também, esse derramamento, essa promessa, né, de derramamento do Espírito, que ela começa em Atos 2, né, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e todas aquelas pessoas, Pedro cita essa passagem, né, essa profecia de Joel, em Atos 2, 16 a 21, né, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, Pedro declara: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Né? Pentecostes foi o início, né, dessa promessa, quando começou o derramamento do Espírito, e ele continua até hoje. E em Atos, Pedro reforça, né, que a promessa é para todos, e a salvação é para quem invocar o nome do Senhor. Então essa promessa, irmãos, é para cada um de nós. É uma promessa de arrependimento, é uma promessa que o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre nós, vai nos dar os dons do Espírito, né? E é uma promessa de salvação. E que o Senhor, né, irmãos, possa encher nós podemos nos encher do seu Espírito, né? Renovar nossas vidas, né? E que nós possamos ser testemunhas para a sua honra e para a sua glória. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Jesus Cristo.